Chegamos a mais uma semana de estudos da Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina de Jovens. Eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram, @prnewtonlima. Todos os dias lá eu coloco a síntese, o resumo do comentário da lição para aquele dia. Você também pode se inscrever aqui no canal Bom da Bíblia no YouTube e ativar o sininho das notificações, para que toda vez que tiver conteúdo novo, você possa ser notificado e ter acesso a esse conteúdo que vai lhe ajudar a compreender ainda mais a palavra de Deus. Lição dessa semana tem como título Ministério. E a nossa tirinha de sábado traz aqui uma reflexão. Qual é o meu ministério? Ali traz algumas opções: visitar, cantar, pregar e outros. Talvez você encare ministério como um cargo, uma função na igreja e por não ter isso pense, eu não tenho um ministério. Sabe, ministério vai muito além de apenas um cargo na igreja. Há pessoas que podem estar desempenhando um cargo, uma função na igreja e não estarem vivendo um ministério. Sabe, o verdadeiro ministério é aquilo que você traz para a sua vida, que você não limita aquilo a um púlpito de igreja, a uma apresentação na igreja, mas você traz para a sua vida com a finalidade de, através daquele dom, daquela atividade, você levar pessoas a Jesus. E está disposto a usar esse dom, este ministério, aonde quer que você for, independente do público que esteja te ouvindo, te vendo, você o faz. O faz porque é um ministério. Hoje, Deus convida você a ter um ministério que vise salvar vidas, que vise levar pessoas a Jesus. Pergunto, qual é o seu ministério? Ore hoje a Deus e peça a Ele: Senhor, me mostre qual é o meu ministério, o que eu posso fazer e me ajude a fazer, me ajude a ter um verdadeiro ministério que leve pessoas a Jesus. Lição de domingo: todos envolvidos. Quando nós lemos o livro de Levítico, nós observamos que o sacerdote ele tinha uma função importante ali diante do povo. Afinal de contas, ele liderava a questão da adoração, intercedia pelo povo. E quando nós lemos no Novo Testamento, nós observamos que, pela graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, todos nós somos chamados a sermos sacerdotes de Cristo aqui nesta terra. O próprio apóstolo Pedro declara isso em sua carta, que nós temos uma finalidade através desse sacerdócio, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, hoje o compromisso não é de um ou dois, não é apenas do pastor, mas é de toda a igreja. E é bem verdade que uma igreja que está envolvida, comprometida com o sacerdócio real de Cristo para hoje, é uma igreja que vai experimentar menos conflitos, menos problemas internos. Porque, afinal de contas, quanto mais pessoas nós temos ocupadas, trabalhando, se preocupando com a causa do evangelho, menos pessoas nós teremos ociosas, dando espaço na mente para o inimigo trazer discussões, problemas para o povo de Deus. Então, querido, que a cada dia eu e você vivamos o verdadeiro sacerdócio real. Sejamos os verdadeiros sacerdotes de Cristo aqui nessa terra, como Deus nos pede. Que Deus abençoe você, que você seja um genuíno sacerdote de Cristo hoje para este mundo que anda em trevas. Que Deus lhe abençoe. Lição de segunda-feira: consagrados ao ministério. No processo de consagração dos sacerdotes ao ministério, Moisés, ele pegou o sangue do carneirinho e passou esse sangue na orelha, no polegar e no dedo do pé de cada sacerdote. Isso apontava para algo muito importante. Na orelha, porque eles deveriam estar dispostos a ouvir constantemente, diariamente, as instruções de Deus para a vida deles. No polegar, eles deveriam estar dispostos a fazer a vontade de Deus, custe o que custasse. E no pé, porque eles deveriam estar dispostos a ir contra as tendências do mundo, contra os caminhos tortuosos do mundo e fazer unicamente a vontade de Deus. Sabe, queridos, Deus deseja também isso de nós, que estejamos dispostos a cada dia ouvir a vontade de Deus para nós, ouvir a sua palavra. Estamos dispostos a cada dia a fazer a vontade de Deus, custe o que custar.
e estamos dispostos também a ir contra as tendências pecaminosas deste mundo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, como sacerdotes reais de Deus aqui neste mundo hoje. Deus convida você a se consagrar inteiramente a Ele e estar disposto a ouvir, fazer e ir. Que Deus lhe abençoe. Lição de terça-feira: sobre-humano. Sabe, o sacrifício de Cristo, seu sangue derramado, garantiu para nós não apenas a salvação, mas restaurou em nós o sacerdócio. Em outras palavras, somos chamados a sermos sacerdotes de Cristo aqui nesse mundo, não porque somos melhores, porque somos bons, mas porque fomos comprados por um preço valioso, que é o sangue de Cristo. Ou seja, o mérito é todo de Cristo. Um outro detalhe interessante que nos tempos bíblicos ali, o sacerdote, ele era ungido com um óleo. Esse óleo ali representava o poder do Espírito Santo. E para nós desempenharmos bem o papel de sacerdotes de Cristo aqui neste mundo, dependemos de ser ungidos, capacitados a cada dia pelo poder do Espírito Santo, que colocará em nós os dons necessários para o cumprimento da missão. Que a cada dia sejamos mais dependentes de Cristo, dependentes do Espírito Santo, porque afinal de contas, esse esforço sobre-humano, ele é o mais importante para o cumprimento da missão. Que você busque dia após dia o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para conduzir você e torná-lo dia após dia um genuíno sacerdote de Cristo. Lição de quarta-feira, o nosso momento hipertexto e a palavrinha da rede semântica é ação. Você já ouviu a frase que toda ação gera uma reação? Sabe, Cristo teve uma grande ação, a ação de entregar a sua vida em sacrifício por cada um de nós. E eu pergunto, qual é a reação que isso tem causado em sua vida? Sabe, todo genuíno filho de Deus que aceita o sacrifício de Cristo tem como principal reação o desejo de levar esta mensagem para outras pessoas. Em outras palavras, nós não somos chamados para sermos meros espectadores, apenas assistir, mas nós somos chamados à ação. A ação de usar os nossos dons e talentos para levar pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Você pode ser que não tenha o dom de pregar no púlpito, de cantar, mas uma coisa é fato, querido: se você aceita o sacrifício de Cristo, você vai trabalhar de alguma forma para levar pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. E eu pergunto, o que você tem feito? Qual é a reação que você tem tido ao sacrifício de Cristo por você? Que você seja, dia após dia, um verdadeiro missionário, um sacerdote de Cristo aqui neste mundo de pecado. Que Deus lhe abençoe. Lição de quinta-feira: pastoreando o pastor. A lição nos lembra que no início da igreja adventista não havia pastores fixos e assalariados. Os pastores assalariados, eles trabalhavam como plantadores de igrejas, evangelistas. E como então as igrejas fundadas eram pastoreadas? Jesus, o supremo pastor, pastoreava essas igrejas por meio dos dons individuais de cada membro. Deus deseja pastorear a sua igreja hoje também dessa forma, por meio dos dons individuais de cada membro, não esperando apenas o pastoreio de uma só pessoa, mas cuidando da igreja por meio dos dons individuais de cada um, por meio de mim e você. Sabe, Deus nos convida a sermos genuínos sacerdotes dele. E a lição nos lembra que, quando o sacerdote ali foi escolhido, eles passavam um período de 7 dias. Esses 7 dias era um período de preparo, onde eles acertavam as contas com Deus, colocavam sua vida em dias para então desenvolver o sagrado ministério. Sabe, eu e você também precisamos desse tempo para nos preparar, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para sermos então guiados por Ele, para desenvolvermos o genuíno sacerdócio aqui nessa terra. Que Deus lhe abençoe. Lição de sexta-feira: ministério desimpedido. Você já parou para imaginar quantas pessoas neste mundo estão perecendo sem conhecer a mensagem do Evangelho? Acontece que muitas pessoas que se dizem cristãs estão esperando que apenas pastores e obreiros assalariados possam pregar o Evangelho.
Só que a verdade, queridos, que se nós, como igreja, como povo de Deus, não unirmos os nossos esforços para proclamar a mensagem do Evangelho, muitas pessoas irão perecer. Sabe, quando o seu vizinho, ele perece sem o conhecimento da palavra de Deus, não é culpa do pastor da sua igreja, mas a culpa está naquela pessoa que está bem ali do lado, mas não está disposta a abrir a boca, a abrir a Bíblia e proclamar a mensagem. Que a cada dia eu e você possamos unir os nossos esforços, pastores, membros, todos com o fim de salvar vidas. Que sejamos os genuínos sacerdotes de Cristo aqui neste mundo, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que eu e você estejamos dia após dia comprometidos com a salvação de vidas. Que Deus lhe abençoe.